Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo e hoje o assunto aqui é ansiedade. Eu sei que tem muitas pessoas que sofrem com questão a ansiedade, que não conseguem manter, né, um nível de ansiedade controlada. A ansiedade, se ela passa, né, do nosso nível de controle, ela pode aí chegar a significar uma síndrome do pânico da nossa vida. Então, uma ansiedade descontrolada, ela pode levar a pessoa a sofrer de síndrome do pânico. Então, é super importante a gente conhecer um pouquinho do que acontece, né, do porquê a gente tem esse processo de ansiedade que muitas vezes a gente não consegue controlar. E nesse vídeo também eu vou passar alguns exercícios no final que com certeza, se você sofre de algum problema de ansiedade, aí de sintomas, né, de ansiedade, eu tenho certeza que os exercícios irão te ajudar sim a controlar a sua ansiedade, tá bom? Bom, mas o que é a ansiedade, afinal de contas? A ansiedade, ela é um mecanismo de defesa natural do nosso corpo. Então, a nossa mente, né, o nosso cérebro, ele tem um sistema de fuga e luta, ou luta e fuga, que toda vez que a gente se coloca numa situação de perigo e que a gente envia, né, uma mensagem para o cérebro através de um pensamento que nós estamos em perigo, esse sistema começa a produzir um hormônio chamado cortisol, e é esse hormônio chamado cortisol que vai disparar esse sistema de luta e fuga. E a partir do momento que esse sistema é disparado, o nosso corpo e as nossas emoções, elas começam a reagir para que a gente comece, né, a nos proteger. Então, é assim que se inicia o processo da ansiedade. Mas, né, como eu disse, a ansiedade é natural do ser humano. Todo ser humano, ele sente ansiedade. Então, por exemplo, uma pessoa que vai falar em público, ela tem uma ansiedade. Ela, antes ali de entrar para falar, ela vai sentir ansiedade. Às vezes um encontro, né, você tem lá o primeiro encontro, você vai ficar ansioso, ansiosa para ir para aquele encontro. Isso é natural, isso acontece com todo mundo. Eu tô aqui gravando esse vídeo e antes de ligar a câmera, eu tava com um pouquinho de ansiedade. Opa, peraí, será que eu vou conseguir falar tudo, passar as informações corretas? Dá aquela sensação de ansiedade, tô em frente a uma câmera, né? Mas é natural. É uma coisa que está sob o meu controle. E eu vou terminar isso que eu estou fazendo e tudo bem, vai voltar, o meu sistema vai voltar ao normal. Ou seja, não está me causando nenhum desconforto que não esteja sobre o meu controle. Está tudo sob controle aqui. Então, é uma ansiedade natural. Então, a gente pode entender que a ansiedade, ela é uma coisa positiva em certo ponto, né? Imagina no exemplo que eu dei, quando a pessoa vai para o encontro e ela fica ansiosa. Ela vai se preparar mais para aquele encontro, ela vai se vestir melhor, enfim. Quem vai falar em público, que tem a ansiedade, vai se preparar para fazer uma apresentação melhor. Então, a ansiedade, em certo ponto, até certo ponto de equilíbrio ali, de controle, ela é totalmente positiva e ajuda, né, a gente a agir até para fazer aquilo que a gente está na expectativa de fazer de forma melhor. O problema da ansiedade, ele começa quando isso começa a fugir do controle. E quando isso começa a interferir na vida da pessoa, na sua vida, nos relacionamentos, no trabalho, enfim. Quando a ansiedade começa a virar um problema, significa que aquilo saiu do controle. E aí é que a gente precisa colocar, né, toda a nossa atenção antes que aquilo vire uma bola de neve.
E assim, a ansiedade, ela se manifesta de 3 formas, tanto naquela ansiedade positiva, aquela ansiedade normal, quando na ansiedade que já está fora do controle, ela sempre vai manifestar pelo pensamento, pelo sentimento e pelas reações físicas. Então, olha só, começa sempre pelo pensamento. Eu enviei um pensamento, o meu cérebro, a minha mente, registrou aquele pensamento, interpretou aquele pensamento e a partir daquele pensamento ele dispara o mecanismo que é o sentimento e a partir do sentimento, né, é disparado o mecanismo da nossa reação física. Então, pensamento, sentimento, reação física. E quais são os sintomas dessas reações? Então eu tenho lá, eu disparei o meu pensamento, eu vou ter as minhas reações emocionais. Então dentro de um processo ali de ansiedade, quando a pessoa ela tá ansiosa, ela tem ela pode, né, ter várias emoções. Ela pode ter medo, ela pode ter vergonha, ela pode ter isolamento social, então ela não quer mais ver pessoas, ela pode ter uma tensão forte, ela pode ter nervosismo, ela pode ter, por exemplo, tristeza, uma reação de tristeza. Então, as emoções podem vir de várias formas. E também tem as reações físicas. Então, cada emoção ou grupo de emoções vai causar reações físicas, porque tá interligado. Então, as reações físicas de uma pessoa que está passando ali por uma ansiedade, pode ser falta de ar, batedeira no coração, que acho que o mais comum, né, quando uma pessoa está ansiosa, o coração dispara, a mão começa a suar, e aí nos casos mais profundos de ansiedade mais crônica, pode perder o sono, pode ter suor excessivo, pode ter uma diarreia, pode ter dor no estômago que vai causar uma gastrite, pode ter tensão muscular, tudo isso decorrente de ansiedade. E aqui eu tô falando só alguns, mas podem ter vários, tremor, né? A pessoa começa a tremer, enfim, junto com uma emoção vem a reação física, né? E imagina aí uma pessoa que ela sofre de ansiedade aí o tempo todo dia ela tem crises de ansiedade, né? Então todo dia ela tá criando, produzindo cortisol em excesso, tá tendo as reações emocionais e tá tendo essas reações físicas. Então é algo que a gente precisa olhar com carinho, olhar com atenção, perceber quando essa ansiedade está saindo do controle. Isso é muito importante, atenção plena, tudo que está acontecendo comigo, para que eu não chegue, né, no extremo, por exemplo, de uma síndrome do pânico. E quando a gente olha, né, para esses sintomas, né, de tremor, de nervosismo, de diarreia, os sintomas da ansiedade é muito parecido com o medo. Percebeu? É muito parecido com o medo. Mas qual que é a diferença do medo e da ansiedade? O medo é aquela reação que eu tenho, né, a partir de um acontecimento ou de um perigo que ele é realmente real. Ele é real, ele está ali na minha frente. E a ansiedade é uma reação emocional e física de algo que não aconteceu, de algo que pode ser que aconteça. Então é sempre algo que está no futuro. Então a ansiedade eu estou sofrendo por antecipação. A ansiedade é um sofrimento por antecipação, porque nada aconteceu ainda. Só que eu já estou reagindo, eu já estou vivendo como se aquilo tivesse acontecido. E aí eu vou dar um exemplo para ficar bem mais prático, né, para você compreender. Imagina que você, né, tá andando na rua e aí você tá de cara com um cachorro bravo. E esse cachorro, ele vem pro seu lado para te morder. E aí você já manda, né, já mandou um pensamento para sua mente, pro seu cérebro, dizendo: cachorro tá vindo me pegar.
O seu cérebro entendeu, recebeu a mensagem, começou a produzir cortisol e aí aquela reação, né, de emoção, medo, começou a tremer, seu corpo paralisou, ou seja, o cachorro realmente é um perigo real. E agora na ansiedade? Na ansiedade é mais ou menos assim, você tá se preparando para fazer uma prova, sei lá, um concurso federal que é muito importante para você. E aí durante o momento ali que você está estudando, sei lá, a prova vai ser na próxima semana e você está estudando e aí você começa a pensar na possibilidade que você não vai passar na prova, que você vai esquecer as perguntas, porque são muitas perguntas, e esse pensamento começa a te dar reações emocionais. Você começa a sentir dor no estômago, você começa a suar as mãos, e aí o seu corpo paralisa, enfim, você começa a ter reações emocionais e físicas de algo que não aconteceu. A prova não aconteceu. Então, isso é a ansiedade. Percebe a diferença do medo e da ansiedade? Os sintomas podem ser os mesmos, mas um é real e o outro é apenas criação da sua mente. Então, se a gente olha, né, dessa forma, a gente entende que uma pessoa que ela vive, né, que ela sofre de ansiedade, o que ela está fazendo? Ela está superestimando, né, uma situação, né, no exemplo que eu dei da prova. Pode ser que ela vá fazer a prova e ela se dê muito bem. Só que ela está superestimando a prova, ou seja, nossa, é uma prova muito difícil. Então ela já está mandando uma informação para a mente dela de que aquilo é muito difícil. E quando ela superestima uma situação, ela subestima a capacidade dela. Em qualquer situação. Eu dei o exemplo aqui da prova, mas pode ser qualquer situação. Você coloca aquela situação como maior do que ela realmente é e você se coloca menor do que você realmente é. É como se você fosse incapaz, né? Se considerasse incapaz de resolver aquela situação, por maior que seja. Então, é uma má interpretação que a gente dá a nós mesmos. Porque sempre que a gente, né, sofre por ansiedade, a gente está sofrendo por alguma coisa que a gente criou como sendo maior do que ela realmente é, porque ela nem aconteceu ainda, então pode ser que quando aquilo acontecer não seja tudo aquilo que a gente está imaginando. E por outro lado, se eu estou sendo ansiosa, significa que eu não estou dando tanta validade para o meu poder de resolver aquela situação, ou para minha capacidade de passar por aquilo e ter sucesso naquilo, sair vitoriosa naquilo. Então eu superestimo a situação, o caso, e me subestimo. E isso pode ser, né, que está ligado também a uma crença de que eu não sou capaz, uma crença de que eu sou limitado, uma crença de que eu não sou inteligente o suficiente, enfim. Pode ter várias crenças por trás de uma pessoa que ela está passando por situações aí de ansiedade na vida dela. E a ansiedade, ela tem tratamento? Bom, aqui eu vou falar, gente, do que eu conheço, do que eu estudei, do que eu sei e até do que eu já pratiquei, porque eu já fui mais ansiosa do que hoje, tá bom? Hoje a minha ansiedade é uma ansiedade totalmente normal. É aquela ansiedade só de, vou falar em público, vou gravar um vídeo, enfim, essa é a minha ansiedade. Eu não tenho nenhum outro tipo de ansiedade que me traga, né, algum desconforto. Com relação à ansiedade, você pode tratar ela com psicoterapia, você pode tratar ela com um psicólogo, você pode tratar, né, com um psiquiatra, com as terapias alternativas, com as terapias holísticas e com as terapias energéticas. Dentro dos meus processos é terapia holística e energética, que eu costumo, né, tratar situações de ansiedade, e as práticas que eu vou passar aqui para vocês hoje é mais com relação às terapias mais alternativas, tá bom? Então, o que você pode, por exemplo, para começar a controlar a sua ansiedade?
Primeira coisa, você procurar prestar atenção no seu momento presente, porque a gente sabe quando a gente vai entrar num estado, né, de ansiedade. Tirando aquela ansiedade, né, do perigo real, e a gente está falando aqui de uma ansiedade que é um sofrimento, né, de coisas que ainda não aconteceu. Então, dentro desse processo, você consegue perceber quando você vai, né, quando você está ali começando a ficar ansiosa. Então, a primeira dica é sempre estar prestando atenção no momento presente. E uma das formas que você pode trabalhar isso é através da sua respiração. A respiração, ela é muito importante para esse processo de trazer você para o momento presente. E a respiração que eu quero passar aqui para vocês, ela chama respiração intercalada. Essa respiração, ela tem um poder muito grande de já baixar, né, as ondas vibracionais, as ondas cerebrais da pessoa. Então, se ela tá ali entrando num estado que ela já tá tremendo, já tá, né, suando as mãos, e ela ter a consciência de que ela precisa parar e respirar, eu tenho certeza absoluta que essa ansiedade já vai ser controlada. Como que é essa respiração intercalada? Vou ensinar aqui, vou explicar aqui para vocês como faz. Bom, então o nosso nariz, ele tem 2 canais, tá? E não é à toa, não é por acaso que ele tem 2 canais. Cada um dos seus canais bombeia o ar para uma região, né? Região do cérebro e região do corpo. Por isso que tem os 2 canais. E quando eu faço essa respiração intercalada, eu consigo garantir que eu vou oxigenar o meu cérebro de forma completa e eu vou também trabalhar o ar dentro do meu corpo de forma completa. Como que você vai fazer essa respiração? Bom, primeiro você vai procurar um lugar, né? Vai sentar, de preferência com as costas apoiada, né? Senta numa cadeira ou senta numa poltrona, enfim, um lugar onde você possa ficar sentado, né? E aí você vai usar as mãos, né? Você pode fazer assim, ó, porque você vai fechar um lado do nariz, né? Enquanto você respira pelo outro lado. Um ciclo de respiração, eu vou inspirar, vou trampar, então eu tampo o lado direito, vou inspirar pelo lado esquerdo, e aí eu vou soltar o ar pelo lado direito, ó. Então tampei o direito, inspirei, e aí eu soltei pelo lado direito, e aí eu vou inspirar pelo mesmo lado direito e vou soltar pelo lado esquerdo. Foi um ciclo. Então, inspiro, solto, inspiro de novo, solto, um ciclo. Aí eu começo um ciclo de novo. Inspiro, solto, inspiro, solto. Fez outro ciclo. Vou fazer um ciclo primeiro para vocês verem. Então, eu relaxei, né? Lá, tô sentada, relaxei. Dei aquela respirada, soltei os ombros, né? Deixei o meu corpo leve e aí eu vou fechar os olhos. Posso colocar uma musiquinha relaxada se eu quiser. Fechei os olhos, relaxei e vou começar a minha respiração intercalada. Esse foi um ciclo. Percebeu como eu inspirei com toda a força? Eu chupei todo o ar, como se eu quisesse consumir todo o ar à minha volta. Então é com vontade. Então inspirei com vontade, dei uma paradinha e aí eu expirei com vontade, como se eu estivesse limpando tudo que está dentro de mim. Saí todo o ar. E eu levo o meu ar até o meu abdômen. Então eu encho a barriga no inspirar e depois quando eu tô soltando o ar, eu solto tudo. A minha barriga gruda lá nas costas, entendeu? Eu soltei todo o ar. E aí eu inspiro de novo, com toda a vontade. Inspiro todo o ar do universo e aí eu faço o mesmo ciclo.
Isso, se você fizer isso 10 vezes, você já vai perceber o quanto você vai relaxar. No início, muitas pessoas que não têm, né, o costume de fazer essa respiração profunda, depois de 10 respirações, pode ser que você sinta um pouco de tontura. Por quê? Porque você oxigenou o seu cérebro de uma forma que você não fazia antes, então pode ser que você sinta muita leveza ou um pouquinho de tontura. Normal, é só você dar uma paradinha ali, até você tomar o costume, mas fazendo todos os dias, para uma pessoa que é ansiosa, que está sofrendo de ansiedade, faça a cada 2 horas. Faça a cada 2 horas. Então, são ciclos de 10 respirações que você vai levar aí, no máximo 15 minutos. Faz 15 minutos de manhã, daí 2 horas faz mais 15 minutinhos. Enfim, faça, né, durante várias vezes no dia, porque isso vai manter você presente, centrado. O seu cérebro vai estar mais oxigenado. Significa que os seus pensamentos eles estarão mais controlados. É assim, gente, é uma respiração poderosíssima. Poderosíssima. Eu fiz um curso de meditação e foi no curso de meditação que eu aprendi essa respiração. Eu faço ela sempre, sempre. E não é porque eu quero controlar a ansiedade, não. É porque ela me mantém presente, ela me mantém centrada, ela me mantém no controle. Faz bem para tudo, faz bem para tudo. Você consegue ter uma melhor qualidade de vida mantendo uma respiração consciente. E aí depois, a terceira dica é para você cuidar do seu corpo. Quando a gente fala cuidar do corpo, se eu tô ansiosa e eu vou lá e tomo um banho, sabe? E relaxo, tomo aquele banho, fico ali cuidando do meu corpo, prestando atenção do meu corpo. Ou seja, eu vou estar praticando presença. E eu vou estar praticando amor próprio. Então, esse cuidar do corpo, ele ajuda também no controle da ansiedade. Porque eu estou tirando o foco da minha mente do futuro, daquilo que não aconteceu, e eu estou focando no presente, focando em quem eu sou, olhando para dentro de mim, prestando atenção em quem eu sou. Então, isso é uma ótima dica também para você controlar a ansiedade. E a quarta dica é a meditação. Olha só, essa respiração, depois que você fez essa respiração, se você ficar ali mais uns 5 minutinhos, só de olhos fechados ali, percebendo o seu coração, a sua respiração, já é uma meditação, tá? Já é uma meditação. Então, o silenciar a mente, sabe? O silenciar a mente também ajuda no controle da ansiedade. Se você nunca meditou e se você acha que meditar é algo tão difícil, não é. E essa respiração intercalada que você vai fazer antes aí de 10 ciclos de respiração intercalada já vai ajudar você a conseguir se manter em silêncio durante o tempo de meditação. Eu recomendo 5, 10 minutinhos para começar de meditação todos os dias, tá? E depois a quinta dica seria: procure uma terapia. Aquela que melhor se enquadra a você, aquela que você sentir que você vai se adaptar mais a ela. Procure uma terapia. Por quê? Na terapia você vai poder conversar, você vai poder falar sobre essa ansiedade, né? De repente, essa ansiedade ela é disparada por crenças que você tem e você vai poder olhar para essas crenças dentro de um processo terapêutico. Então, é muito importante. Não importa qual é o tipo de terapia que você vai buscar, mas busque, né? Busque uma terapia. Se eu tiver que recomendar, claro que eu vou recomendar uma terapia energética, uma terapia mais holística. Mas você, com certeza você conhece uma pessoa que faz terapia, ou pergunta para uma amiga que já fez uma terapia, enfim. Vá a um terapeuta, vá conversar, vá expor aquilo que você sente, vai expor essa ansiedade, porque isso vai te fazer bem. O fato de falar com uma pessoa que tem um pouquinho de conhecimento técnico, né, e experiência, né,
para lidar com isso, já vai te trazer grande ajuda. Então é importante que você sim busque, né, busque cuidado, né? Tudo nessa vida tem jeito, tem cura. Eu acredito que nós somos perfeitos, né? Nós já viemos perfeitos, nós somos perfeitos. Então significa que o que está em descontrole é só a gente ir lá e apertar, né, o parafusinho, colocar a pecinha no lugar que está faltando, enfim. E a gente volta a ser, né, o ser perfeito que a gente já nasceu perfeito, né? Então, se tem um desequilíbrio, é só ir lá e colocar em equilíbrio novamente. Bom, espero que você goste desse vídeo, que sirva, que te ajude, né, de alguma forma. Fico por aqui hoje, um grande beijo para você e até o próximo vídeo.